E aí, pessoal do terceiro ano, vamos para a nossa primeira aula de matemática desse ano, cujo assunto que vai ser abordado é a introdução à geometria analítica, tá certo? Eu quero deixar claro para vocês que além dessa aula a gente também tem uma videoaula complementar lá no nosso site, né? Esse vídeo você já achou aqui nos vídeos do nosso site, esse vídeo também está disponível no YouTube. E também tem as videoaulas do canal Vestibulândia, que é um canal que eu acho bacana pra caramba, com o professor Nerk, e eu coloquei algumas aulas lá complementares para que vocês possam ver. Então, além de assistir essa aula, eu aconselho que vocês também assistam a aula lá da videoaula complementar do professor Nerk, tá certo? Bom, o que é a geometria analítica? Tá? É um ramo da matemática que uniu a álgebra com a geometria, tá certo? E quem teve essa ideia aí foi esse carinha aqui, ó, um matemático francês, René Descartes, que viveu de 1596 até 1650, tá certo? Além de matemático, René Descartes também foi filósofo, tá? Vocês provavelmente já devem ter aprendido isso em filosofia no ano passado. Ele é considerado o pai da filosofia moderna e também considerado pai da matemática moderna, porque ele conseguiu unir a álgebra com a geometria. Ele conseguiu montar um sistema que unia, que as figuras podiam ser representadas por equações, por valores, né, valores e equações. Tá? E aí ele parte dos conceitos mais primitivos para depois ir chegando nos conceitos um pouco mais complexos. Na verdade, isso foi uma tentativa, né? O método cartesiano que a gente está falando recebe o nome cartesiano porque deriva do nome dele, né? O nome dele em latim era traduzido para Renatus Cartesius. Então, quando vocês ouvirem falar de cartesiano, vocês têm que lembrar de René Descartes. Ele tentou, através da matemática, unir, né, também a matemática e a filosofia e provar com racionalidade através da com a matemática, né, através da matemática provar a racionalidade. Bom, e ele parte de uma coisa que vocês já conhecem, tá certo? Que é o plano cartesiano. Tá aqui, ó. O que é um plano cartesiano? Nada mais é de duas retas, dois eixos infinitos, tá certo? Que se cruzam ortogonalmente, sendo que o eixo horizontal ele é orientado para a direita e o eixo vertical é orientado para cima e divide todo o plano em 4 regiões, tá certo? Então a gente vai vir aqui, vamos voltar aqui para nossa, vamos aqui para a lousa aqui, ó, para a gente entender. Então, o que René Descartes queria fazer? René Descartes, na verdade, ele queria inventar um sistema que pudesse relacionar qualquer figura geométrica com equações e valores. E aí ele criou o sistema de coordenadas cartesianas. Então, aqui nós temos o eixo horizontal, que hoje conhecemos como eixo X, tá? É também conhecido como abscissa, é o eixo das abscissas, certo? E aqui nós temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá legal? Então elas se cruzam de forma ortogonal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, e aqui esse ponto, que nós chamamos de origem do plano cartesiano, é o ponto zero. Tá? Como o eixo está orientado para a direita, é óbvio que os valores vão aumentando da esquerda para a direita, e aqui de baixo para cima. Mas o que é interessante é que ele dividiu o plano em 4 regiões, que nós chamamos de quadrantes. Então a gente sempre começa por esse aqui, ó. Esse é o primeiro quadrante. Segundo quadrante. E aí vai no sentido anti-horário, ó. Primeiro, segundo, terceiro quadrante.
e quarto quadrante. Bom, além dele dividir, ele também numerou esses eixos, tá certo? Então vamos pensar aqui logicamente. A partir do zero, aqui no eixo X, tudo que está à direita é positivo, tudo que está à esquerda é negativo. Então para cá eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Para trás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esses eixos são, ele é infinito, esse eixo, tá certo? Então aqui eu só numerei uma parte. Para cima, positivo, 1, 2, 3, 4, e para baixo negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tem aluno que me pergunta quando vai fazer o plano cartesiano no caderno, pergunta assim: professor, os números tem que ir em cima ou embaixo? Do lado direito ou do lado esquerdo? Tanto faz. Faça do jeito que você achar melhor. Bom, e a partir dessa ideia aqui, a gente consegue localizar figuras geométricas. E a primeira delas que a gente vai trabalhar é o ponto. É o conceito de ponto. O que é um ponto? Geometricamente falando, o ponto ele é uma figura adimensional, não tem dimensões, e ela pode ser representada, por exemplo, com um simples toque do canetão aqui na lousa. Isso é um ponto, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender a localizar no quadrante são os pontos, tá? Então vamos lá. Um ponto ele se localiza ou em um dos quadrantes ou em cima dos eixos, tá certo? Então ou ele pertence ao primeiro quadrante, ou ele pertence ao segundo, ou ao terceiro, ou ao quarto, ou ao eixo X ou ao eixo Y. Ou se no caso o ponto estiver aqui na origem, que é o ponto 0, ele vai pertencer à origem, tá certo? E aí quando eu falo que eu tenho um ponto no plano, eu vou apagar aqui as palavras quadrantes e vou deixar só a indicação dos números, tá? Para a gente não esquecer. Então, ó, e eu vou colocar aqui no canto, vou até colocar de azul para dar um destaque. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tudo bem? Opa, vamos lá. Bom, vamos supor que eu fiz um ponto aqui. Um ponto sempre é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Esse ponto, ele vai ter uma projeção no eixo X e uma projeção no eixo Y, ou seja, eu traço uma reta paralela a Y até chegar no X e uma reta paralela a X até chegar no Y. Isso são as projeções dele. Então, nesse caso, esse ponto A, ele tem uma projeção 2 para X e 3 para Y. Ou seja, esse é o lugar no plano cartesiano do ponto A. A gente representa esses valores entre parênteses. Primeiro colocando um valor de X, 2, e Y, 3. Tudo bem? Isso aqui nós chamamos de coordenada cartesiana ou par ordenado, tá certo? Então, esse é o par ordenado 2, 3 que representa o ponto A, ou a coordenada cartesiana do ponto A, 2 e 3. O primeiro número sempre se refere ao valor de X, o segundo número ao valor de Y, tá certo? Vamos pegar aqui um outro ponto, por exemplo. Um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de B. Ele tem uma projeção no eixo X e uma projeção no eixo
y. A projeção no eixo x, primeiro sempre o x, é menos 4 e 1. E menos 1, né? Na verdade, menos 1. Tudo bem? Isso é a primeira coisa que a gente está fazendo, tá? Vamos ver um outro ponto. Vamos lá, ponto aqui, ponto C. Ele tem uma projeção menos 3 para x e uma projeção 2 para y. Então, o x vale menos 3 e o y vale 2. Tudo certo até aqui, gente? Acho que está fácil, né, entender. O que nos leva a algumas conclusões. Qualquer ponto, por exemplo, que esteja aqui, no primeiro quadrante, o valor de x e o valor de y sempre vai ser números positivos. Porque, ó, esquece toda essa parte aqui. Olha só aqui, ó. Ó, x é tudo positivo, y é tudo positivo. Então, todo mundo que está aqui tem esses dois valores positivos. Então, no primeiro quadrante, se eu falar para você que um ponto está no primeiro quadrante, significa que o x é positivo e o y também é positivo. Tudo bem? Observe só, no segundo quadrante, qualquer ponto do segundo quadrante, o x vai ser negativo e o y vai ser positivo. Então, olha só, faz um recorte, esquece essa parte e olha só para cá. Ó. Aqui, todo mundo que está aqui, ó, x é negativo, y positivo. Então, x negativo, y positivo. No terceiro quadrante, olha só, x é negativo e y também. Então, qualquer ponto dessa região, x é negativo, y também é negativo. Agora, vamos lá, 3 segundos para vocês pensarem. E no quarto quadrante, se um ponto tiver no quarto quadrante, x e y são o quê? Vamos lá, tempo, 1, 2, 3. Olha, fazendo um recorte aqui, ó, você vai observar que x, todos os x aqui são positivos e todos os y são negativos. Então, x positivo e y negativo. Então, pontos em quadrantes diferentes terão coordenadas de sinais diferentes. Então, ó, se ele tiver no primeiro, ele vai ser positivo e positivo. No segundo, negativo e positivo. No terceiro, negativo e negativo. Perdão, gente. E no quarto, positivo e negativo. Observa só, o primeiro quadrante é exatamente contrário ao terceiro quadrante. O que acontece com x acontece ao contrário no y, no x também. O que acontece no y acontece ao contrário no y aqui também. Então, nós chamamos que esses aqui, ó, o primeiro e o terceiro quadrante, são quadrantes simétricos, tá certo? Um é o oposto do outro, tá legal? Aqui é a mesma coisa. O que acontece no x aqui, aqui acontece oposto. O que acontece no y aqui, aqui também acontece oposto. Tudo bem? Tá legal? Bom, para iniciar, o que a gente pode falar é isso. Agora, pergunta que não quer calar. Vou fazer um outro ponto. Vou fazer até de azul aqui, ó. E se eu fizer um ponto aqui? Ó, fazer aqui, ó. Em cima do eixo y. E chamar esse ponto de ponto E. Alguém sabe dizer para mim quais são as coordenadas dele? O valor de x e o valor de y? E me responder também o seguinte. Ele está em qual quadrante? Qual dos quadrantes ele pertence? Então vamos lá, pensem lá um pouquinho. Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo esgotado. Olha só. Lembra que eu falei para você que todo ponto tem uma projeção em cima do eixo x e do eixo y? E essa projeção sempre ela tem que seguir paralelo ao eixo contrário. Então vamos supor, eu quero descobrir a projeção do eixo x. Então eu vou seguir paralelamente ao eixo y até chegar. Cheguei no x. Que valor do x que eu cheguei? 0. Então o x aqui vale 0. E o y vale quanto? Menos 2, porque o ponto está em cima do menos 2. Menos 2 de quem? Do y. E a pergunta que eu fiz,
qual quadrante que ele pertence? Aí tem gente que vai falar, pertence ao terceiro e ao quarto ao mesmo tempo. Não, ele não pertence a nenhum quadrante, ele pertence ao eixo Y. Então ele não pertence a nenhum quadrante. Vamos fazer mais um ponto? Vou fazer um aqui, ó. Ponto F. Agora ele está em cima de que eixo? Do eixo X. Que valor do eixo X? 3, então o X vale 3. E o Y? Vamos chegar, ó, até o Y. Opa, no zero. Tem que lembrar que esse zero, ele é tanto para X quanto para Y, porque é o encontro dos dois eixos. Tudo bem? Se depois vocês tiverem alguma dúvida, não esquece de entrar lá no fórum e fazer sua pergunta, tá legal? Certo. Localização de ponto, beleza, né? Firmeza. Acho que fica bem tranquilo. Isso aqui era uma coisa que vocês já tinham contato desde anos anteriores, né? Pelo menos lá, ano passado, não sei se vocês lembram junto comigo, para fazer os gráficos das funções seno e cosseno. Tudo bem que a gente utilizava valor de arcos aqui, né? Mas aqui a gente utilizava números, mas a gente já utilizava a ideia de coordenada cartesiana. Perfeito? Agora a gente vai começar a estudar algumas particularidades. Por quê? O plano cartesiano só não serve para localizar pontos, tá certo? Ele serve para um monte de coisas, tá? Então a gente vai começar a contextualizar aqui. É interessante, todas essas explicações que eu estou fazendo aqui, é interessante que vocês passem para o caderno de vocês. Então assiste o vídeo aqui essa primeira vez, assiste tudo corrido, assiste ali de uma vez só. E depois você vai voltando, vai parando nas partes que você acha que precisa anotar e vai anotando, tá bom? O seguinte, toda vez que eu vou fazer o plano cartesiano, eu vou fazer... eu preciso fazer os 4 quadrantes? Não, nem sempre, tá bom? Então aqui eu vou fazer só representar a parte do primeiro quadrante, que é o que vai interessar pra gente agora. Que agora a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Até agora foi tudo muito fácil. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está o encontro, ó. Tá vendo que eu desenhei só a parte do primeiro quadrante? Certo? Vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Ponto A. E outro ponto aqui, ponto B. Pergunta: alguém sabe qual que é a menor distância entre dois pontos? Vocês querem pensar um pouquinho? Qual é a menor distância entre dois pontos? A menor. Pessoal, na geometria sempre dizemos que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então eu vou ligar esses dois pontos. Ótimo. Será possível calcular o tamanho desse segmento que ligou os dois pontos através do plano cartesiano? Olha, eu vou dizer para vocês que se eu conhecer as coordenadas do ponto A e do ponto B, eu consigo calcular a distância entre dois pontos. O que eu disse para vocês? Que todo ponto tem o quê? Tem um valor para x e um valor para y. Então aqui, se é o ponto A, aqui vai ser o valor do x do A, certo? E se eu puxar para cá, esse valor aqui vai ser o do y do A. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, para B, ó. X do B Y do B. Tá certo? Aí eu vou usar de uma artimanha aqui, ó. Eu vou pegar essa linha e vou completar ela aqui, ó. Certo? Por quê? Por que eu vou completar ela aqui? Ficou meio tortinha, né? Vamos corrigir aqui. Vamos acertar.
ficou melhor. Por quê? Porque eu quero mostrar o seguinte. Existem duas distâncias que estão relacionadas aqui. O ponto x do A e o x do B. Isso é uma distância que é do ponto A e B, mas só que em relação ao eixo x. E também existe uma distância entre o y do A e o y do B aqui também, que está retratada aqui, ó. Essa distância aqui, ó, aqui é o y do B e aqui é o y do A. Então aqui essa é a distância y de B menos y de A. Porque para eu descobrir quanto mede daqui até aqui, é só pegar esse valor e fazer menos esse, certo? Para descobrir essa distância, quanto mede aqui, ó. Quanto mede esse pedaço? Eu pego o y do B menos o valor do y do A, eu tenho essa distância, certo? A mesma coisa aqui, ó. Essa distância vai ser quem? X de B menos x de A. Tudo bem? E aqui é a distância real entre A e B. Ótimo. Então essa situação ficou muito parecida com essa situação aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ponto A, ponto B. Aí ele tem o valor lá do x do A, do x do B, do y do A, do y do B e a distância. Tudo bem? Então isso que eu fiz aqui na lousa é praticamente isso. Deve ter gente que deve estar se perguntando, professor, por que essa distância é x do B e do x do A? Vamos fazer de conta assim, ó, vamos fazer de conta que você é uma pessoa, tá bom? Que você saiu aqui, ó, desse ponto, ó. Você saiu daqui. Tá legal? Aliás, daqui, do x do A. Você está, aqui é uma parede, vamos fazer de conta que aqui é uma parede. Vamos fazer de conta que você está a 2 metros da parede. E você começou a andar. E aí você parou aqui, ó. E agora você está a 5 metros da parede. Quantos metros você andou? Você estava a 2 metros da parede. A parede é aqui, ó. Você estava a 2 metros, andou e agora parou a 5 metros. Quantos metros você andou? 3 metros. Que contas que você fez? 5 daqui menos o 2 daqui. Tá certo? Por isso que é o x do B menos o x do A. A mesma coisa vale para cá. Tá bom? Agora, olhe bem para essa figura. Essa aqui, ó. Que figura que é essa? Um triângulo. E que triângulo que é? Um triângulo retângulo. E num triângulo retângulo existe um teorema que a gente usa, que é o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa aqui, ó, é a distância entre A e B. Essa é a minha hipotenusa. E quem são os catetos? Ó, um aqui e outro aqui. Então esse é o cateto. E esse é outro cateto. Então quer dizer que se eu tiver a medida desse cateto e a medida desse cateto, eu consigo calcular a distância, que é a hipotenusa? Consigo. Por onde? Por Pitágoras. Tá certo? Então, isso nos facilita a calcular a distância. Por quê? Porque se eu souber o valor do x do B, do x do A, do y do B e do y do A, eu consigo fazer isso, aplicar no Teorema de Pitágoras e consigo fazer o quê? Calcular de forma sem precisar desenhar o plano cartesiano. Então olha só como é que o plano cartesiano já revolucionou. Ele já revoluciona do aspecto que se eu tiver as coordenadas cartesianas, eu não preciso nem desenhar para poder calcular a distância. Olha que incrível. Então eu vou fazer essa demonstração aqui para vocês. Bom, o que o Teorema de Pitágoras fala mesmo? O teorema fala que a hipotenusa
ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem era a nossa hipotenusa? Era a distância entre A e B. Então, distância entre A e B ao quadrado é igual. Um dos catetos era quem? X de B menos x de A ao quadrado mais o outro cateto que era quem? Y de B menos y de A ao quadrado. Se você está com dúvida, volta o vídeo aí um pouquinho no desenho e olha. Ó, esse era a hipotenusa, esse era um cateto e esse era outro cateto. Montei. Mas o que eu quero descobrir não é a distância de A e B sem o quadrado? Para eu poder fazer isso, o que é que eu vou fazer? Para poder eliminar esse quadrado, coloco uma raiz quadrada aqui. Por quê? Porque a raiz quadrada elimina o expoente 2. Só que isso é uma igualdade. É um teorema, então é uma igualdade. Se eu coloquei raiz quadrada aqui, eu tenho que colocar raiz quadrada aqui também. Tudo bem? Esse eu posso cancelar com esse, e vai sobrar só a distância entre A e B. E aqui, essa raiz eu posso eliminar com esse e com esse? Não, não posso. Por quê? Porque aqui existe uma soma. Então eu não posso cancelar. Não pode, essa raiz vai ter que ficar aí. Então vai ficar aqui, ó. X de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Tudo bem? Olha só. Então, acabamos de criar um teorema adaptado a partir do teorema de Pitágoras. Nós conseguimos criar um teorema que serve para calcular a distância entre dois pontos. Então, toda vez que eu for calcular a distância entre dois pontos, eu vou usar esse teorema aqui, ó. A distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada do quadrado da diferença entre os valores das abscissas mais a diferença entre os valores das ordenadas ao quadrado. Tá certo? Como é que funciona isso na prática? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenho dois pontos, tá? O ponto A com as coordenadas 3 e 1, tudo bem? E o ponto B, 7 e 4. Certo? Ótimo. Eu quero descobrir quantas unidades de comprimento existem entre os pontos A e B. Qual é a distância? Quanto mede a distância? Então eu vou pegar a minha fórmula adaptada lá do teorema de Pitágoras. Distância entre A e B é a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. E aonde aparecer x de B e x de A, y de B e y de A, eu vou colocar esses números. Vamos lembrar? Se aqui é A, ó, o primeiro valor é x e o segundo é y, hein? Não pode esquecer isso. Acho que está pequeno aí para vocês enxergarem. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. X, y. Esse é o x do B, esse é o x do A. Esse é o y do B, esse é o y do A. Então vamos lá. Distância entre A e B vai ser x do B. X do B é aqui, ó. Ó, B, x, 7. Menos o x do A, que é 3. Ao quadrado. Mais y do B,
y do B, 4. Menos y do A, 1 ao quadrado. Agora é só resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Sete menos 3, 4 ao quadrado. Mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Então, ó, de novo, coloquei os valores. Agora fiz a subtração. 7 menos 3, 4, e o quadrado continua. 4 menos 1, 3, e o quadrado continua. Distância entre A e B. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E 16 com mais 9 é igual a 25. 25 tem raiz quadrada? Tem. Que é quanto? 5. 5U, que é 5 unidades, tá? 5 unidades de comprimento. Então quer dizer que a distância entre os pontos A e B é 5. Se o plano cartesiano tiver em centímetros, então a distância vai ser 5 centímetros. Se o plano cartesiano tiver em metros, a distância vai ser em metros, 5 metros. Se tiver em quilômetros, vai ser a distância em quilômetros, tá certo? Então tá aí uma forma da gente calcular as coordenadas, a distância através das coordenadas. Precisamos desenhar? Nem precisamos desenhar, tá certo? É assim que a coisa funciona, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Ponto A, menos 2 e 4, e ponto B, 3 e menos 3. Vamos ver como é que vai funcionar. Ó, por que eu não apaguei a fórmula? Porque parte do mesmo princípio, é a ideia do teorema de Pitágoras. Então não tem porquê, é sempre a mesma coisa. Então vamos lá. X do B, B está aqui, o x vale 3. Então, dentro da raiz lá, né? Menos aqui. E o x do A vale quanto? Menos 2. Tem que colocar os dois sinais de menos? Tem. Senão não vai dar certo. Então, menos que é do teorema de Pitágoras. Do teorema de Pitágoras não, né? Da diferença entre os valores de x. E o menos da diferença entre os valores de y. Volta lá no desenho, no vídeo, se você tiver alguma dúvida. Y do B, menos 3. Menos o y do A, que é 4, ao quadrado. Fácil, regra de sinal, menos com menos é mais. 3 com mais 2, 5 ao quadrado. Menos 3, devo 3 e depois eu devo 4, devo 7 ao quadrado. Então, ó, fiz a regra de sinal, menos com menos é mais. 3 com mais 2, 5 ao quadrado. E aqui, sinais iguais, soma. 3 com mais 4, 7. Conservo o sinal que é de menos. Devo 3 e depois eu devo 4. Fico devendo 7. Tudo bem? Agora resolvo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Vamos lembrar de uma coisa, hein? Ó. Menos 7 vezes menos 7... Olha lá, regrinha de sinal, menos com menos. Aqui eu estou atrapalhando com o meu dedo. Olha lá, menos com menos vai ficar mais. Aqui vai dar 49 positivo. Tá? Toda vez que você leva o número ao quadrado é ele vezes ele. Então o sinal também, ó, menos com menos, mais. Todo número elevado ao quadrado sempre tem o resultado positivo. Então 7 menos 7 ao quadrado é 49. Certo? Aí vamos lá. 25 mais 49. 9, 5, 14. 4, 2, 6 com mais 1, 7. 74.
74 tem raiz exata? Não, não tem. E quando não tem raiz exata, o que que a gente faz? A gente decompõe, fatora essa raiz. Então, vou pegar o 74 e vou decompor. Começo por 2. 74 dividido por 2 vai dar 37. 37 é um número primo, só dá por 37 mesmo, que vai dar 1. Aqui eu não consegui formar nenhum par de números iguais, quer dizer que 74 não tem decomposição na raiz quadrada. Então quer dizer que a resposta vai ficar do jeito que está. Então a resposta final aqui, peraí que eu dei uma entortadinha na lousa, é raiz de 74, U. Precisa calcular o valor aproximado dessa raiz quadrada de 74? Não, só se pedir. Vamos supor que você estivesse fazendo uma questão de vestibular e aí lá pedia para você calcular o valor aproximado da raiz quadrada de 74. Então aqui no caso, pegando aqui ó, a minha calculadora, que nem eu de cabeça sei quanto é a raiz quadrada de 74 aproximado, ó, é aproximadamente, se pedir, tá bom? Isso aqui a gente só coloca se pedir. Aproximadamente 8,6 unidades de comprimento, tá bom? É assim que a coisa funciona. Certo? Olha só, eu peguei figuras, peguei um ponto, dei coordenadas numéricas para esse ponto e a partir dele, e a partir dessas coordenadas numéricas é que eu consegui atribuir, calcular distâncias, saber o posicionamento. Aqui nem olha lá o ponto A. Aqui ó. Peraí, fiquei bem na frente do ponto, né? Da lousa. Mas observa só, gente, vocês me desculpam, mas tá difícil. Isso porque eu ainda nem coloquei o gesso. Eu vou passar por cirurgia na quarta-feira agora e a coisa vai ficar pior. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu me... Ó. Ponto A e ponto B. O ponto A tá em qual quadrante? Olha lá. O X, ó. O ponto A. X é negativo. O Y positivo. Quando é que isso acontece? Quando o ponto está no segundo quadrante, o ponto A. Agora olha o ponto B, ó. O X é positivo e o Y é negativo. Esse aqui está no quarto quadrante. Então, um está no segundo e outro está no quarto quadrante. E eu consegui calcular a distância entre eles. Então, eu já consigo, ó, só pelos valores ali que tem aqui, ó, voltando de novo, os valores numéricos, eu consigo aqui imaginar na minha cabeça onde eles estão, mais ou menos. E consigo até saber, através do cálculo, saber a distância. Tá certo? Outro conceito muito importante em relação aos pontos é o ponto médio, tá? O ponto médio. O que que é o ponto médio? Então vamos mostrar aqui para vocês, ó. Tá lá o ponto P e o ponto Q e o ponto M, tá bem no meio. É o ponto que divide a distância exatamente ao meio, tá certo? Então esse conceito é muito importante. Vamos supor o seguinte, vamos supor que uma rodovia de duas cidades, a cidade P e a cidade Q, são ligadas por uma rodovia reta aí, ó, tá certo? E aí, a distância ela é muito grande e eu quero no meio, exatamente no meio da estrada, fazer um posto de gasolina. E aí? Como é que eu vou fazer para poder descobrir o meio da estrada? Ah, professor, vai lá, pega um carro, vai da cidade P até a cidade Q, marca quantos quilômetros e divide ao meio. Ah, é boa, é uma solução prática. Mas e se eu souber as coordenadas da cidade, de latitude e longitude? Porque latitude e longitude nada mais é do que o x e o y que a gente está vendo aí no plano cartesiano. Se eu souber, eu consigo calcular sem precisar pegar o carro. Eu consigo calcular a distância entre as cidades e determinar onde é que fica exatamente o meio aí do ponto M para eu poder construir o meu posto de gasolina. Ou vocês acham que toda vez que você vê uma placa lá de uma cidade lá, sei lá, você vê a placa, cidade tal, fica a 300 km, fica a 400 km. Meu, se a maioria das cidades são
pega essas rodovias aí que tem retão, cara, eles nem ficam medindo, eles calculam tabela de latitude, longitude, eles conseguem calcular, eles vão calculando os pedacinhos, até mesmo as curvas, para poder dar mais ou menos uma estimativa lá, aproximada de quantos quilômetros é. Tudo é calculado, não vá na doce ilusão que é medido, né? Vamos pegar um exemplo, infelizmente é um exemplo triste, mas por exemplo, quando os Estados Unidos estavam bombardeando o Afeganistão lá à procura do Bin Laden, para lançar os mísseis, vocês acham que os caras foi lá medir? Imagina, o cara tinha um sistema de coordenada cartesiana lá, latitude e longitude, sabia as coordenadas, calculava, programava o míssil e mandava ver. É assim. Infelizmente, essa ideia de plano cartesiano também teve utilização para as guerras, né? Infelizmente. Mas também teve boas ideias, por exemplo, o GPS. O GPS ele parte daqui, dessa ideia de coordenada cartesiana. Senão se não tivesse isso aqui, a gente não ia conseguir. Tráfego aéreo, como é que as torres de comando conseguem controlar o fluxo de aviões? Tudo através de coordenada cartesiana, para calcular a distância entre os aviões, para não ter conflito, de uma colisão na hora de decolagem ou de aterrissagem. É tudo muito bem calculado, tá certo? Então vamos lá, ponto médio. Vamos pegar lá o ponto. Eu não vou pegar, vou pegar de novo ponto A e ponto B, tá bom? Ponto A, ponto B. Existe uma distância entre eles, que a gente já sabe calcular essa distância. É só eu ter os valores de x e de y dos dois pontos, ou seja, ter os valores da coordenada do par ordenado. Mas agora o que eu quero descobrir é quais são as coordenadas do ponto que divide exatamente ao meio, que eu vou chamar de ponto M. Então o ponto A ele tem um valor x de A e um valor y de A. O ponto B tem um valor x de B e o valor y de B. O que é engraçado é que o ponto M também tem esses valores, né? Ele tem lá o x do M. O x do M está exatamente entre o x do A e o x do B. A distância daqui para cá é a mesma que daqui para cá. Então, ó, essa distância daqui para cá é igual daqui para cá, tá certo? Então aqui, ó, são congruentes essas distâncias. E ele também tem um valor y de m. E acontece a mesma coisa aqui, ó. Daqui para cá é a mesma distância que daqui para cá, tá certo? Então, peraí, se eu calcular a diferença, a metade daqui dessa distância e a metade daqui dessa distância, eu consigo calcular o valor de x de m e y de m. Então, para calcular as coordenadas desse ponto M, que a gente chama de ponto médio, ele tem que ter duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Para pegar a coordenada do x do M, o que eu vou fazer? Pego o valor de A mais o valor do B e divido por 2. É a metade. Então, x de A mais x de B, divido por 2. A mesma coisa acontece para y. Pego o y do A, somo com o y do B e divido por 2. E isso vai me dar o ponto médio com as coordenadas de x de m e y de m. Tudo bem? Como é que isso funciona na prática, professor? Vamos lá, vamos fazer um exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Tá certo? Vamos fazer uma simulação. Vamos pegar os pontos A, menos 5 e 3, e o ponto B, menos 4 e menos 1. Alguém sabe dizer que quadrante está o ponto A? Acho que eu vou reforçar aqui. Menos 5 e menos 3. Menos 4 e menos 1. Menos 5 e 3.
menos 4 e menos 1. De azul ficou muito clarinho, né? Tá ficando muito claro o canetão. Vamos lá? Esse aqui está no segundo quadrante, ó, x negativo, y positivo. E aqui, ó, x e y negativo, é do terceiro quadrante. Então tá um em cima, imaginando, vamos imaginar lá nosso plano cartesiano aqui, ó, só imaginar, ó, x e y. Segundo quadrante aqui, terceiro quadrante aqui, então tá praticamente um em cima do outro. Então o ponto médio vai dar um valor mais ou menos aqui, ó, perto do eixo x. Tá? A gente já consegue imaginar isso. Vamos lá, calcular o x do M. X do A, menos 5. Mais o x do B, menos 4. Dividido por 2. Mais com menos é menos. Então fica devo 5 e devo 4. Devo 9. Dividido por 2. 9 dá para dividir por 2 de forma exata? Não, não dá, vai dar número quebrado. Dá 4,5, né? Negativo. Então, para por aqui, ó. Só divide se der número exato, tá bom? Vamos calcular o y do M agora. Y do A, 3. Mais o y do B, menos 1. Dividido por 2. Mais com menos é menos. 3 menos 1, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então quer dizer que nesse caso o ponto médio vai ter as coordenadas menos 9,5, certo? E 1. Pronto. Essa é a minha resposta final. Simples, fácil e tranquilo. Tá certo? Isso é apenas uma introdução de ponto. Por quê? Porque a gente já viu ali, a gente observou, a distância entre os pontos forma o quê? Forma uma linha reta. E a gente tem que começar a pensar nessas figuras, nessa linha reta, na inclinação dessa linha reta no plano cartesiano, se ela está mais em pé, se ela está mais deitada. Então, isso vai acabar influenciando aí na hora de fazer alguns cálculos, tá bom? Então, ó, vocês viram aí, a nossa aula deu aproximadamente 50 minutos. Eu consegui abordar a ideia de plano cartesiano, distância entre pontos e ponto médio, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou disponibilizar no menu Arquivos uma atividade. Essa atividade eu também vou passar para a Neide e para o Ricardo, tá certo? Para eles entregarem para vocês, tá certo? Então, não deixe de procurar a Neide ou o Ricardo para poder pegar a atividade. Caso vocês não queiram pegar com eles, pega aqui no site, imprime tudo e tal. E fiquem atentos à data de entrega, tá certo? Que aí eu vou estar passando a data de entrega. Geralmente eu vou estar dando aí aproximadamente uma semana para vocês fazerem as atividades. O que eu não quero é deixar vocês sem conteúdo, tá? Até porque é muito importante aí, como eu já disse no outro vídeo, que não dá para deixar vocês na mão. Tudo bem, pessoal? Então, ó, qualquer dúvida, vai lá no fórum de dúvidas, procura a sala de vocês, eu estou formatando o site, procura lá a sala de vocês bonitinho, faz a sua pergunta, que aí eu te respondo o mais rápido que eu puder, tá legal? Hoje eu estou fazendo esse vídeo agora, é domingo à noite, tá? Só para deixar bem claro, amanhã, segunda-feira, que é hoje é dia... Tô perdido no tempo. Dia 21, amanhã dia 22, eu vou estar passando na escola à noite para ter um papinho com vocês, tá certo? Na terça-feira eu vou pro hospital, vou ficar internado. Na quarta eu faço a minha cirurgia. Na quinta, se tudo der certo, eu terei alta do hospital. Então, terça, quarta e quinta eu vou estar incomunicável, tá? Mas se quinta-feira tudo der certo e eu vir embora para casa, na sexta-feira, o mais rápido possível, eu já vou postar, responder as perguntas de vocês. E já foi difícil aqui, ó, eu tô sem o gesso, ainda nem fiz a cirurgia, já foi difícil para me locomover aqui e tal. Eu quero ver com o gesso, vou ter que precisar das minhas super moletas que estão ali, ó, no cantinho ali, ó, para poder conseguir me locomover aqui e conseguir dar uma aula legal para vocês, tá bom?
A ideia é ajudar, gente. E por favor, vocês que estão assistindo o vídeo, orientem os colegas de vocês que não estão assistindo, que não estão buscando, que procurem assistir, tá certo? Que procurem assistir às aulas, tá? Eu sei que para muitos fica complicado durante o dia, trabalha, tudo e tal, mas meu, chegue em casa, já que aquele dia que você vai ter aquela dobradinha de matemática, enquanto não tiver professor e eu vou estar ausente, procure ir lá pegar, assistir o vídeo, assistir a aula e tentar absorver o máximo possível. Não se esqueça que também tem as videoaulas complementares lá do canal Vestibulândia, tem todo esse assunto, elas já estão disponíveis lá. Aliás, eu já coloquei uma prévia, fiz mais ou menos uma previsão de primeiro e segundo bimestre, já tem aulas lá de todo o conteúdo. Tá legal? E esse conteúdo ele tem na apostila de vocês, mas ele é como eu disse, já disse no outro vídeo, eu não gosto da abordagem da apostila do terceiro ano, do primeiro bimestre, então eu vou optar por seguir por uma linha paralela aqui através, tá? Façam as anotações que vocês acham necessárias no caderno, tá bom? Assistam a aula, deem pausa e façam as anotações que vocês acharem necessárias. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado mais uma vez aí pela compreensão, pela paciência, espero estar ajudando vocês de alguma forma, beleza? Então fiquem espertos que em breve nós já teremos a aula 2, tá? Ainda nesse assunto aqui de geometria analítica. Um abraço, pessoal, até mais.